TAV no tratamento da estenose aórtica em 2022. Vamos discutir agora todos os aspectos de como você possa, em primeiro lugar, identificar de maneira correta a estenose aórtica grave no seu consultório e, a partir daí, poder julgar, e vamos para isso te dar todos os instrumentos do que fazer com o seu paciente. A primeira colocação que a gente vai ter que ter, e é claro que a gente vai ter que ter, é esta provocação que aqui está. Qual a incidência de estenose aórtica? E tem estenose aórtica no meu consultório? Então, isso é uma provocação, porque com certeza, no seu consultório, você deve ter um paciente com uma estenose aórtica importante, que você possa estar conduzindo clinicamente, ou uma estenose aórtica ainda não identificada. Vamos ver os dados epidemiológicos dessa doença grave para alertar você a ficar mais atento a buscar a estenose aórtica. A história natural dela é de um longo período assintomático. Leva-se em torno de 20 anos ou 2 décadas para que uma estenose aórtica se torne grave. Então, geralmente, se perde o diagnóstico nesse meio tempo. É dado um eco com gradiente subestimado, ou não é calculado a área valvar, ou não foi investigado, foi dado só cálcio na aorta, e na verdade o problema original já estava ali e não foi identificado. O que mais? A prevalência dela aumenta com a idade. Veja, indivíduos de 80 a 90 anos, cerca de 10% têm estenose aórtica. 25% das pessoas que colocam uma prótese valvar, elas têm doença coronária associada, ou se você for analisar agora, que é algo muito interessante, dos pacientes com estenose aórtica, 2/3 abaixo de 70 anos de idade, a etiologia é bicúspide. Então, se você tiver um paciente em torno de 60 anos, 55 anos, com estenose aórtica, procure a bicúspide, que nem sempre é fácil, porque deve estar muito calcificada. Já por outro lado, aqueles doentes acima dos 70 anos, 60% ela é tricúspide calcífica. O desenvolvimento nesses doentes sintomas de disfunção ventricular impõe uma mortalidade de metade desses doentes em 2 anos. Então, abriu o sintoma, não importa se a função está preservada. E geralmente para o idoso ele refere cansaço. Fique atento, porque claro, o idoso tem várias comorbidades que podem induzir ao cansaço. É importante essa diferenciação e você tem que ir atrás para saber se a estenose aórtica não é a causa. E por fim, o porquê de tudo isto? Porque a intervenção muda a história natural e a única intervenção não é medicamentosa, é a intervenção, seja por troca valvar ou TAV. Vocês podem ver aqui a prevalência da doença valvar. Vamos ver como ela é prevalente. Olha só que interessante esse gráfico e principalmente o próximo gráfico. A prevalência da doença valvar, moderada a severa, seja ela mitral ou aórtico, entendam, olha como tem aumentado isso. Se você for analisar, há uma preponderância maior da doença mitral, que está em laranja. A estenose aórtica vem logo a seguir, com 4,8%. Somando as duas a 13% da população acima de 75 anos. Por que isso está ocorrendo? Pelo envelhecimento da população, pela evolução de doenças degenerativas por má alimentação, hipertensão, diabetes. Isso tudo impacta a longo prazo o desenvolvimento de doenças neurocardiovasculares degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, estenose aórtica, doença coronária, calcificação de aorta. Isso está se tornando uma pandemia. E que interessante, preste atenção, aqueles doentes com doença valvular significativa, isso aqui foi um estudo survey nos Estados Unidos, vamos ver quanto tem de prevalência. 4 milhões de pessoas sem ciência mitral, só 1,5 tratada, 1,5 milhão com a presença de ciência tricúspide, só 0,6% tratada e 1 milhão de pessoas estimadas têm estenose aórtica grave, só 14% tratada.